A morte. A simples menção a essa palavra provoca um desconforto, um tremular do espírito que recomenda mudar de assunto. Não cai bem, né? Falar da morte. Não é bom ser lembrado dela. Já basta quando ela aparece, sem aviso, entre amigos, parentes, perigosamente perto. E por um instante eu preciso admitir que ela existe, que ela tá aqui e que ela espreita cada passo, cada respiro. Mas a gente finge que não. É incômodo, afinal. Esses breves instantes de confronto com a morte são como ilhas perdidas na história da nossa vida. Momentos deslocados em que a gente foi forçado a dizer que sim, ela vai acontecer. Comigo e com você. Para morrer basta estar vivo. É preciso aproveitar. O tempo é curto, a vida é um sopro. Carpe diem. Ditados populares que todo mundo reproduz o tempo inteiro e que a menos criteriosa das observações denuncia, contudo, como meras palavras vazias. Porque a forma concreta como a gente vive a nossa vida e preenche os nossos dias dá a entender, pelo contrário, que a gente não faz a menor ideia que a gente vai morrer. E a gente desperdiça, assim, talvez a maior das bênçãos da vida humana. E vive de forma errada, inautêntica. Perde de vista o próprio sentido da nossa existência. E quanto mais cedo você perceber isso, melhor. Ecce vidimus eum non abentem speciem neque decorem aspectus eius. Quando os antigos generais romanos retornavam de uma batalha vitoriosa, era comum haver grandes desfiles em sua homenagem, nos quais alguém colocava uma coroa de louros na sua cabeça e sussurrava no seu ouvido duas frases: Memento homo, memento mori. Lembra-te que tu és um homem, lembra-te que vais morrer. Esperava-se com isso preservar um senso de humildade. Essa expressão latina, memento mori, tem raízes em antigos pensadores estoicos que diziam que uma boa vida requer o lembrete da morte. Tu poderias deixar a vida agora, diz Marco Aurélio. Permita que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Veja, manter a morte em mente não se trata aqui de algo depressivo, mórbido, mas de um exercício de lucidez. Lembrar ativamente que o amanhã não me pertence muda o que eu faço e penso hoje. Ao longo da Idade Média, com a ascensão cada vez maior do cristianismo, essa expressão não só é preservada, como ganha outro tipo de força, na ideia fundamental de que a morte não é o fim, e sim o verdadeiro começo de uma vida eterna. O memento mori se torna aqui um lembrete de que cada dia é precioso e deve ser gasto praticando as virtudes que vão levar à salvação da sua alma. Isso se torna ainda mais forte no movimento de contrarreforma da Igreja já na Idade Moderna. 1648, por exemplo, é fundada em Roma a Congregazione della Buona Morte, uma congregação jesuíta muito bem sucedida que pregava para as pessoas a ideia de se alcançar essa boa morte através da constante meditação sobre a morte e a paixão de Cristo. Pensar sobre a morte deveria ser algo constante. De fato, o lema dessa congregação era Quotidie morimur. Nós morremos todo dia. Uma visão que penetrou de tal forma na consciência do povo que, como mostra a Corina di Cassoli no artigo 2015, foi comum em Roma o nascimento de associações populares cujo objetivo era cuidar, coletar e enterrar os cadáveres de pessoas pobres, indigentes, ostracizadas, cuja família não tinha condições de arcar com o enterro. Compara isso com a forma como a gente evita sequer passar perto de lugares como cemitérios ou hospitais, como se a realidade da morte devesse ficar o máximo possível escondida dos nossos olhos. A Europa do século XVII, ao contrário, não via a morte como um tabu, como algo mórbido, e sim como algo cotidiano, algo que a gente deveria se familiarizar o tempo inteiro.
A arte barroca, típica também da Contra-Reforma, eleva o Memento Mori a um tema recorrente. Crânios, esqueletos e outras representações diretas da morte se intrometem subitamente no meio das pinturas, esculturas, monumentos, tal como a morte se intromete subitamente no meio da vida, sussurrando a cada encontro o lembrete dessa certeza. Memento Mori, lembra-te que tu és um homem, que tu és mortal, que o abraço gelado da morte lhe aguarda em cada esquina, cada momento, um lembrete importante, fundamental, indispensável, que ao longo dos séculos foi se apagando, ficando mais fraco, até desaparecer por completo. O Memento Mori, descrito pela Corina de Cassoli na Roma Barroca, era sobretudo cristão. Vigiai e orai, diz o livro de Marcos, porque não sabeis quando será o tempo. Pensar na morte é aqui pensar na salvação da sua alma. A morte cristã não é a morte, e sim a vida eterna, que pode ser eternamente boa ou eternamente ruim, a depender do que você fizer nessa vida. Era esse pensamento completamente religioso que rodeava o contato das pessoas com a morte. Veja, era nisso que elas pensavam. Mas as sociedades ocidentais se tornaram, nos últimos anos, progressivamente menos religiosas. De fato, essa é por vezes apontada pela sociologia como a mudança entre as sociedades tradicionais e modernas, a perda da posição da igreja como centro de organização da vida, como aquilo que me dizia o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que eu devo ou não fazer. A igreja vai perdendo espaço para outras instituições, em particular a ciência e o mercado, e vai sendo reduzida cada vez mais ao indivíduo. Perceba, não é que a fé das pessoas tenha diminuído, mas o desenvolvimento exponencial da capacidade da ciência em explicar os fenômenos do mundo, em transformar o mundo, meu Deus, muda a nossa visão de mundo, mesmo sem que você perceba. A morte deixa cada vez mais de ser um destino inevitável, uma certeza, e se torna só mais um problema científico a ser desvendado e resolvido com o avanço da medicina. Um exemplo disso é como se tornou cada vez mais raro ouvir falar em morte natural. A nossa forma científica de ver o mundo exige que tudo tenha uma causa. Toda morte precisa de um motivo que não seja a nossa própria mortalidade inerente, veja, e sim um problema no fígado, um ataque do coração, uma doença respiratória, uma causa biológica que explique por que a pessoa morreu e principalmente como isso poderia ser evitado. A morte se tornou uma questão técnica, não mais espiritual. As pessoas à beira da morte não são almas a serem salvas, e sim pacientes. Máquinas com defeito a serem consertadas e que, se não tivessem com defeito, não tinham morrido. Se fossem consertadas, não tinham morrido. Philip Meller e o Chris Schilling, em 83, falam do sequestro da morte na era moderna, no sentido em que ela some da nossa vida, e explicam esse fenômeno com 3 grandes causas. Uma delas é, de fato, o encolhimento do escopo religioso na nossa vida. A modernidade, dizem, se desenvolveu junto com uma dessacralização da vida social, mas falhou em substituir as certezas religiosas com certezas científicas. Veja, a igreja costumava não só explicar o mundo, mas nesse processo fornecer um sentido para minha vida e para minha morte. Quando a ciência passa a explicar o mundo, ela não me oferece mais um sentido, e sim a ausência de um. Ou seja, eu ganho mais controle sobre o mundo por meio da tecnologia, mas eu perco sentido, propósito para usar esse controle. O problema é que eu preciso de um sentido para minha vida e para minha morte. A morte sempre foi uma grande fonte de aflição, e Peter Berger vai dizer que eu preciso de legitimações simbólicas para lidar com ela. E se eu perco a religião, se ela perde a autoridade, eu preciso achar isso em outro lugar. O indivíduo moderno se torna então reflexivo, o sentido da vida se torna algo que eu mesmo tenho que dar para mim mesmo. Quem eu sou? Por que eu tô aqui? Essas se tornam perguntas que eu mesmo tenho que responder. O eu se torna um projeto. Surge a importância de ter uma carreira, planos para o futuro, fazer por você mesmo algo que dê valor à sua vida. Perceba, o selfie vai aos poucos ocupando o centro da vida.
antropocentrismo. O problema, meu Deus, é que esse eu vai ficando cada vez mais importante. A morte desse eu vai ficando cada vez mais assustadora. Sorry. I don't want to die. Não ajuda nisso a crescente identificação do eu com o corpo, a cultura fitness e o entupimento das academias, o endeusamento da juventude relacionado a essa noção do eu como um projeto que deve ser alcançado e que vai tornar a ideia da morte cada vez mais inconveniente, algo a ser evitado a qualquer custo. A gente esconde os moribundos, as máquinas defeituosas, nos hospitais, nos corredores, nas camas de UTI, onde a gente não precise olhar para elas. E de preferência passa longe de qualquer cemitério também. O antigo costume de se preservar o corpo de um parente morto em casa, no quarto, alguns dias antes do funeral, parece absurdo. Perceba, na verdade, a aversão instantânea dessa ideia e você vai ver pela primeira vez como a presença da morte se tornou imperdoável para nós. Em uma sociedade dominada pelos valores da juventude e da vitalidade, diz Brian Turner em 91, a morte se torna um constrangimento em vez de uma faceta sempre presente da existência cotidiana. Só que ela é uma faceta sempre presente da nossa existência. Você não percebe? Ela é, sempre foi, e ignorar isso, fingir que não é, só vai produzir mais aflição e mais sofrimento. A era moderna parece então reduzir a morte a um mero problema. Uma inconveniência, uma questão técnica, teimosa que insiste em perturbar os meus planos, o meu projeto de vida, de cuja realização depende mais do que nunca o sentido da minha existência. Esse parece ser o retrato que nós pintamos. Mas não deixa de ser curioso que o único ser vivo que sabe que vai morrer seja também aquele que precise negar tão veementemente a própria morte. Veja, a consciência da nossa mortalidade é algo tão próprio do ser humano que Heidegger vai dizer que ela é o que define a nossa existência. O tipo de ser de um ser humano é o de um ser voltado para a morte. Nós somos apontados para ela a cada momento por essa certeza, pela noção sempre latente, sempre presente da minha própria finitude, pela noção de que cada dia pode ser o último, que não há garantias, nada que efetivamente impeça o meu fim de chegar até mim. E a aniquilação de todos os meus planos, toda a minha realidade. Ser humano é ser jogado no mundo amarrado à certeza da sua própria finitude, que lhe atormenta, lhe persegue e define a sua existência. Dentre todos os seus medos, desejos, ideias, a morte é, diz Heidegger, sempre a mais possível das possibilidades. Porque ela é sempre possível, sempre se esgueirando pelas frestas a despeito de todos os cuidados, em desrespeito a todos os seus planos, todas as suas esperanças, dispostas uma a outra na longa passarela imaginária que você projetou à sua frente, com cuidado, com esmero, com clemência, pedindo, por favor, que dê tempo. Não surpreende, portanto, que o sujeito moderno rejeite essa consciência com tanta veemência, que ele evite olhar a morte nos olhos e que o memento mori tenha se deturpado em frases vazias, sem substância, que antes servem para me distanciar da morte do que para me relacionar com ela. Sim, todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo... Mas eu não sou Sócrates, eu sou um homem vivo, com um coração que pulsa, com memórias e entes queridos, pessoas, um homem que chora e que sente saudade, que tem medos e sonhos, que ama e odeia, que erra e continua tentando. Não me trate como um conceito abstrato de homem universal. Não me trate com essa frieza, com essa lógica absoluta e inquestionável, não me force a aceitá-la, não me faça ver que eu não sou exceção, que eu não passo de um Sócrates, de um conceito de homem que morre num acidente de trânsito, numa esquina movimentada, numa bala perdida ou numa epidemia de gripe. Que eu não sou diferente das pessoas que aparecem na TV, dos números que saem no jornal. Porque eu preciso de um sentido. Eu fui expulso do paraíso e agora tem um vazio que eu tenho que preencher, porque Deus está morto, a igreja não funciona mais e eu preciso
da minha família, da minha carreira, do meu projeto, do meu sucesso, de alguma coisa que me prove que tudo isso tem sentido, que eu tenho valor, que tem um motivo para eu estar aqui. Não peça isso de mim. Como eu poderia viver sem isso? Como eu poderia morrer sem isso? A negação da concretude da morte vem, portanto, como um mecanismo de defesa, uma proteção contra o absurdo existencial que a queda do simbolismo religioso nos deixou, o que torna tudo isso perdoável, mas ainda assim, trágico. Pois negar a realidade da morte, diz Heidegger, é viver de forma inautêntica. Ver a morte de forma abstrata, projetada num futuro indefinível, nos outros, ou num conceito de ser humano e não aqui, em mim, agora, na sempre presente possibilidade do meu fim, é negar que eu sou humano. É viver em contradição com aquilo que eu sou, um ser voltado para a morte. Um ser à espreita, ansioso, angustiado, que morre a cada minuto que vive. Todo sentido que eu busque precisa partir dessa condição que me define. Do contrário, ele é falso, ilusório. E diante da foice inquebrantável da morte, ele vai se quebrar. Vai me deixar desamparado, em pânico, como se eu não soubesse que ela esteve sempre comigo. Existem poucas histórias na literatura universal que expressem essa tragédia de forma tão poderosa quanto a morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói. Mitten im Schimmer der spielenden Wellen gleitet wie Schwäne der wankende Klang. Ach, auf der Freude sanft schimmernden Wellen gleitet es Seele dahin. A história da vida de Ivan Illich foi a mais simples e rotineira, e também a mais horrível, diz Tolstói. Ele teve uma vida excelente, sob todos os critérios modernos, uma infância feliz, boa criação, uma longa carreira de sucesso como juiz. Bem paga, reconhecida pelos colegas e pela sociedade. Família bonita, esposa, 2 filhos. Uma vida em que lazer, trabalho, vida social estão em perfeito equilíbrio, com decoro, sem excessos. Come il fate, como deve ser. Até que um dia, como qualquer outro, ele é confrontado com a morte. Por causa de um acidente doméstico qualquer que deu início a uma doença fatal. Ele perde peso. As pessoas mudam ao seu redor. Ele observa como elas reagem da mesma forma como ele reagia nessas situações. Certo constrangimento, uma emulação que tenta preservar as coisas como sempre foram e fingir até o último instante que tá tudo bem. Depois de toda negação e incredulidade, surge nele mesmo um sentimento de pânico, somado com indignação, como se isso não pudesse estar acontecendo. Com os outros, talvez. Com o conceito abstrato de homem, talvez. Mas não com ele. Não comigo. Não agora. No fundo da alma, diz Tolstói, Ivan Illich sabia que ia morrer. Mas não apenas não estava acostumado com a ideia, como pura e simplesmente não pensava no assunto e não conseguia, de maneira nenhuma, compreender aquilo. Veja, por ter passado a vida inteira evitando uma relação autêntica com a morte, vendo ela num futuro abstrato, incerto, quando ela efetivamente aparece e furta o restante da vida de toda a importância, ele clama por uma explicação, um motivo para ele estar passando por isso. Que ele não consegue encontrar, porque ele fez tudo certo. Ele viveu da forma que se deve viver, aprovada por todos, meu Deus. E admitir que toda essa aflição, esse sofrimento às portas da morte só pode resultar de uma vida que foi inautêntica, é inadmissível, impossível, mas é a única explicação possível. E quando ele admite isso, que a sua vida inteira foi vivida errado, minutos à beira da sua própria aniquilação, é que Ivan Illich consegue, finalmente, se libertar. Na sua Confissão, um relato escrito alguns anos antes da morte de Ivan Illich, Tolstói expressa de forma muito pessoal alguns temas que vão surgir depois na história. A pergunta fundamental que ele se faz aos 51 anos é se existe na minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte, que me aguarda de modo inevitável. Em outras palavras, o propósito em torno do qual eu preencho a minha vida
é ou não capaz de resistir à minha própria finitude? Essa é uma pergunta que você também deve fazer, pois a sua morte é uma certeza. Ela é mais certa do que todos os seus planos. Ela pode vir depois, ou daqui a 1 ano, ou amanhã. Pense nisso com clareza. Ela pode vir amanhã. Não fuja dessa certeza, nem é preciso se entristecer por ela. A qualidade de uma vida não é determinada pelo seu tamanho, da mesma forma que um círculo não se torna mais perfeito aumentando a sua área. Faça as pazes com a natureza finita da sua existência. Ser voltado para a morte não precisa ser uma maldição. Pelo contrário, reconhecer que o amanhã é incerto, que cada instante é uma bênção, pode te ajudar a encontrar paz, ou o verdadeiro sentido do seu simples estar aqui agora. Tolstói percebe que aquilo que impede as pessoas de receber a morte com tranquilidade quando ela vem é a constatação terrível de que diante dela tudo aquilo que antes dava sentido à vida desmorona. E subitamente eu não posso morrer agora. Eu ainda nem fiz isso, nem aquilo. Eu ainda não consegui, eu ainda não pude. A modernidade instituiu um jeito de ver a vida que nega a própria essência da vida humana. Um sentido baseado numa ideia de projeto, na perpétua autorrealização de mim mesmo que nunca termina e sempre se projeta a um futuro que nunca chega. Perceba a natureza ilusória dessa busca. Se o sentido da sua vida estiver no futuro, ou se ele depender da sua eterna presença aqui, ele não existe de verdade. Pois entre você e o futuro, e entre você e a eternidade, tem a morte. E talvez então o melhor seria não buscar o sentido da sua vida, e sim o sentido da sua morte. Brachst du die kalte Rinde und rieselst froh und frei dahin. Foi Montaigne quem disse que filosofar é aprender a morrer. Refletir sobre a existência, projetar sobre ela significados e valores, é inevitavelmente rodear a questão da morte. E é inevitavelmente se preparar para ela. Abandonar as nossas ilusões sobre o que é a existência de fato, tornar clara a sua verdadeira natureza, nos ajuda a viver. E viver autenticamente. E eu acredito que reconhecer que nós somos seres voltados para a morte, que nós somos definidos pela consciência da nossa finitude, é um passo crucial na minha busca por paz, por sentido, pela legitimação simbólica cuja ausência tanto me atormenta desde o início da humanidade. Existe um vazio que precisa ser preenchido e todas as religiões são uma tentativa de lidar com isso. Nós vivemos numa era desencantada, em que todas elas perderam a autoridade, mas a solução moderna, que sem querer acaba negando a nossa própria mortalidade, não me parece um bom caminho. É importante dizer que aceitar a possibilidade sempre presente da morte não quer dizer se tornar inerte ou abandonar os seus planos, os seus objetivos. Quer dizer apenas não construir o propósito da sua vida unicamente sobre eles. Ser capaz de abandonar essa ideia tão perniciosa de que a sua vida só vai ter valor, só vai ter valido a pena se você fizer isso, ou se acontecer aquilo, ou se você mudar aquilo. Seja gentil consigo mesmo. Você não precisa provar nada. Perceba isso e sinta se a ideia da morte se suaviza um pouco. Olhe ao seu redor nesse momento. Olhe o cômodo em que você está, as paredes, o computador, o celular à sua frente, o seu corpo, as suas roupas. Perceba que você existe e que o mundo existe. Perceba que vocês dois são um só, pois o mundo existe na sua mente, da mesma forma que você. O mundo existe na medida em que a sua mente projeta a sua luz sobre ele. Ele existe aqui e agora porque você está aqui e agora. As paredes são desse jeito, porque você está aqui entre elas.
O chão é desse jeito porque você está aqui em cima dele. O ar que você respira, o céu que lhe encobre, as ruas, os prédios, todos eles são exatamente como são, porque existem em você. Você não percebe que, assim como eles, você já é tudo o que precisa ser? Que desde o momento em que você nasceu, você emitiu sobre o mundo a sua luz e permitiu que tudo existisse da mesma forma que tudo existe? Ouça-me, se você consegue aceitar as ruas, as paredes, o chão e o céu, por que não aceitar a si mesmo também? O sentido da sua vida certamente vai além de todas essas reflexões que eu te ofereço. Mas permita, eu peço, que elas sejam ao menos um ponto de partida. Abra-se, agora, para a real natureza da sua existência aqui. A transitoriedade, o amor, a vida, a morte. Tudo que é, tudo que foi, tudo que pode ser. Eu e você. Brachst hinunter die kalte Rinne und rieselst froh und frei dahin. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui, especialmente aos meus apoiadores, que permitem que isso tudo aconteça. Eu decidi abrir os membros aqui no YouTube também, pela solicitação de várias pessoas diferentes. Os preços variam sutilmente em relação ao Apoia-se, porque a taxa que o YouTube me paga é um pouco diferente da do Apoia-se. Dito isso, os benefícios serão os mesmos. O principal que eu tenho em mente, a principal forma de retribuir o apoio de vocês, é fazer uma ligação, uma chamada, alguns dias depois de cada vídeo, para conversar sobre o processo que me levou a criá-lo, para responder quaisquer questões que vocês tenham, para aprofundar todos os assuntos e, de modo geral, conversar um pouco mais sobre cada um deles. Por isso, eu vou deixar um comentário fixado, especialmente para os apoiadores e para os membros responderem com qualquer ponto que eles gostariam de discutir mais a fundo. E então, daqui a uns dias, a gente faz a chamada no Zoom ou no Meet, alguma coisa fácil e acessível para todos. Eu espero que seja o bastante e que seja uma maneira apropriada de responder ao tamanho da importância que vocês representam para mim. De todo modo, muito obrigado a todos por estarem aqui e até a próxima.